Oi, tudo bem? Aqui é a Bruna Moraes e se você me acompanha por aqui, sabe que eu estou documentando toda a minha jornada de emagrecimento com o uso das canetinhas. E só pra gente relembrar, eu uso a caneta Osive, que é da fabricante EMS. Essa caneta foi lançada em junho, no dia 16. Eu comprei ela no dia 18 e fiz a minha primeira aplicação. E de lá para cá eu tenho documentado todos os efeitos, os sintomas e tudo aquilo que eu tenho passado no meu dia a dia com o uso dessa caneta. E aí, quando eu iniciei, o meu peso estava em 71,9 kg. E hoje, passados 4 semanas de uso dessa caneta, o meu peso atual é de 67,6 kg. Uma redução ali de 4,3 kg, que está dentro do meu objetivo, passou até um pouquinho. E por que eu falo isso? Porque eu não quero um emagrecimento brusco, um emagrecimento de 10, 15 quilos em um único mês, porque eu já tenho 37 anos, eu tenho receio dos efeitos colaterais sobre a minha pele, que é a questão da flacidez, e tem coisas ali que com o tempo a gente não recupera, a menos que faça uma cirurgia plástica, que não é o que eu quero ter de consequência aqui no meu processo. Ou seja, embora eu tenha perdido todo esse peso, não significa que esse processo ele acaba aqui e nem que ele tenha sido fluido ou linear. Afinal de contas, nessa última semana eu ainda tive alguns dos sintomas que eu já tinha antes, como um pouco de náusea, como estufamento. E nessa quarta semana eu tive alguns dos sintomas antigos, mas também tive novos sintomas ou novas consequências ali em decorrência do uso, que é o que eu quero trazer nesse vídeo. O primeiro deles foi refluxo. Então era algo que eu nunca tinha sentido. Meu esposo tem refluxo e eu sempre vejo ele tendo as crises, enfim. E aí eu tive numa dessas noites, então parece que é um líquido que chega aqui até a garganta, algo que arde muito. E eu tive isso durante uma madrugada. Foi uma sensação muito ruim porque não foi uma noite bem dormida. Eu passei ali a manhã meio, sei lá, meio estranha por conta disso. E eu já vi relatos nos comentários de pessoas que também tiveram refluxo com o uso da caneta. Um outro sintoma que para mim foi o mais diferente foi a irritabilidade. Eu me senti muito irritada, assim, um mau humor indescritível. Tanto que eu fui até pesquisar ali em outros vídeos, achei um outro vídeo muito bacana falando sobre isso, que vai ser um tema, inclusive, que eu vou abordar no próximo vídeo. E a irritabilidade, ela foi, assim, muito fora do padrão. A gente sabe que na semana ali da mulher eu estava naquela semana típica da mulher, a gente já se sente mais, enfim, mal-humorada e tudo mais, mas eu tava com um mau humor, uma irritabilidade, assim, fora de série. E isso me estranhou, né? Quando a gente consegue se enxergar numa situação e falar, nossa, não tá legal, não sou eu acho que isso é um ponto de alerta muito importante. Porém, tudo isso aconteceu aí nos primeiros 4, 5 dias após a quarta dose, e depois eu senti uma estabilidade nos sintomas. Então eu passei a comer, não senti tanto estufamento, ainda tive aqueles episódios de sentir fome, né? Não aquela coisa absurda, mas poxa, como se eu não tivesse comido bem. Mas parece que o meu corpo, o meu estômago, tava nos meus olhos na hora que eu ia fazer meu prato de comida e falava, olha, põe só isso aqui que é o que você vai aguentar comer, vai comer bem e pronto. E isso aconteceu. Então eu tive uma redução drástica de sintomas como náusea, como dor de cabeça, essa sensação de estar empanzinada, de estar muito estufada. Eu senti que isso reduziu bem e até para comer as escolhas dos alimentos foram mais tranquilos. Eu notei que eu parei drasticamente de tomar leite com café e comer pão. Eu acho que nessa semana eu comi 2 vezes só, assim, uma num café da manhã e outra num café da tarde. Mas eu substituí por tapioca, por cuscuz, né? Então eu sou de uma família de origem nordestina, a gente gosta ali de uma comida bem nordestina, um café da manhã nordestino. Embora eu não tenha feito desse tipo de momento de refeição algo com um cardápio mais elaborado, tá? Então, se eu for conversar com uma nutricionista, com certeza ela vai falar que faltou proteína, faltou isso, faltou aquilo. Mas eu consegui fazer algumas substituições, que é melhor do que não comer nada. Então, eu entendo que isso também é um processo de adaptar a minha rotina alimentar. Então, vai ser uma pauta que eu vou ter que abordar comigo mesma daqui para frente, além das pautas de atividade física, entre outros pontos, tá? O que me deixou um pouco preocupada? Quando foi no sábado, eu tava com todas as crianças aqui, minhas sobrinhas em casa, e eu fui numa loja, comprei sorvetes, né, bastante picolés, e eu chupei uns 4 picolés.
Eu não sei se era porque estava gelado, eu precisava de alguma coisa gelada também, assim. Eu tomei uns 4 picolés, não me senti estufada nem nada, mas eu percebi que foi um pouco de descontrole. Então, isso me levantou um ponto de atenção se, olha, se eu parar a canetinha, será que não vou voltar com essa compulsão alimentar? E isso é um dos meus medos, até por conta desse fato, eu não vou parar com o uso das canetinhas, não vou parar com o uso da caneta do Ozivy, porque ela tem um custo-benefício muito melhor. E aí, um disclaimer importante. A minha caneta é aquela de... Vou até pegar aqui para mostrar para vocês, só um minuto. A minha caneta é aquela de 1 miligrama semaglutida, 1,34. Não, é essa daqui, ó. E eu ainda tenho do medicamento. Eu preciso hoje ainda comprar mais agulhas para continuar usando. E eu pretendo seguir com esse tratamento, até porque, mais do que parar de comer, existe algo que a gente precisa tratar, que é questão psicológica, hábito, comportamento, assim por diante. E eu não me sinto segura de que eu tenha feito em 4 semanas uma mudança de comportamento que se torne consistente ao longo do tempo para que eu siga emagrecendo, tá? Então, para mim, o tratamento está só começando. Então é isso, tá? O vídeo de hoje ele vai ser mais curtinho, mas era mais para trazer esse relato. E também quero agradecer a todos vocês que estão comentando, estão deixando seus relatos com os das canetas, com, enfim, a abordagem que trouxeram para o próprio processo de emagrecimento, tá? Para mim isso é riquíssimo, e aí eu respeito todos os objetivos, seja perder muito, seja perder pouco, cada um sabe aquilo que gostaria, e junto talvez com o médico, se você estiver acompanhado, sabe exatamente quanto pode e precisa perder, tá? E é isso, espero que você tenha gostado, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha também com mais pessoas que gostariam de saber como é uma jornada de emagrecimento com o uso das canetas. Tchau!